Senhor, Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, doador de todas as boas dádivas, te louvamos, Senhor, te bendizemos, porque Tu és digno de louvor. Obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado por poder estar na Tua casa neste entardecer. Por o Senhor ter guardado a cada um. Por o Senhor ter nos sustentado com a Sua mão forte e poderosa. Receba o nosso louvor. E assim venha e parta o pão da vida. E alimente as nossas almas, Senhor. Eu dependo de Ti. E eu me ponho em Tuas mãos. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando. Amém. Vamos. Ficou melhor, né? Eu só estou desejando que Deus continue abençoando. Vamos ler a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 9, versículo 9. Romanos 9, verso 9. A Bíblia diz: porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho, e não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque nosso pai, porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá ao menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Que Deus acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Podeis assentar. Eu estou feliz por Deus ter se compadecido de mim. Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. E por isso nós estamos aqui, porque Ele se compadeceu de nós. Eu daria um pequeno título à nossa mensagem: há injustiça da parte de Deus? É uma pergunta. Há injustiça da parte de Deus? Todos nós sabemos que Deus é justo. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 6, versículo 10, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor, que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. Então Deus, Ele não é injusto. A Bíblia declara isso. E o próprio apóstolo Paulo, ele diz que de maneira nenhuma há injustiça da parte de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz bem. Ele faz certo. Ele não erra nas suas escolhas. Por isso, nós devemos se alegrar. Quando a Bíblia diz em Lucas 12:32, não temas, ó pequeno rebanho, foi do agrado do Pai
vos dar o reino. E nós sabemos que esse mesmo Deus, que não é injusto, como diz o apóstolo Pedro, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia diz: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Deus não é injusto, Ele não faz acepção de pessoa, mas sabemos que Deus, Ele faz as suas escolhas, Ele escolhe segundo a sua presciência, um conhecimento antecipado. Deus consegue ver o fim antes do começo. E o mais importante é que Ele não erra em suas escolhas. Ele não erra em suas escolhas. E o profeta de Deus, na mensagem A Era de Esmirna, ele diz aqui na página 126, em João 6,37 e 44 diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Ele cita a Bíblia, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. João 1, 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5, a Bíblia diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Nós nem havia nascido, nem pensava em vir à existência, Deus já tinha nos elegido nele. Eleição é algo que... Eleição é uma coisa que outro faz. Você não consegue se eleger a você mesmo. O presidente não se elege a si mesmo, é o povo que elege ele. E se estamos aqui, se somos chamados de eleitos de Deus, é porque Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E Deus não erra em suas escolhas. Agora, por que Ele me escolheu? Eu não sei. Eu só sei que não há injustiça da parte de Deus. Se Ele quis me escolher, eu só tenho que agradecer. Deus é justo. E Ele não faz acepção de pessoas. E nós vamos ver como Ele faz as coisas de uma maneira maravilhosa. Efésios 1, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Agora, sem nos envolvermos muito com o assunto da soberania de Deus, pois isso exigiria um livro só sobre isso, deixe-me salientar aqui que, de acordo com estes versículos, Jesus Cristo está escolhendo sua própria noiva, do mesmo modo que os homens escolhem suas noivas hoje. A noiva hoje não decide simplesmente que vai tomar um certo homem por esposo. Não, Senhor, é o noivo que decide e escolhe uma certa mulher para ser sua noiva. João 15,16, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Ora, de acordo com a palavra de Deus, a noiva foi escolhida antes da fundação do mundo. Esta escolha da noiva foi proposta em si mesmo, em Deus, né? Efésios 1:9 e Romanos 9:11 diz: para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme,
Você não pode lê-lo de nenhuma outra maneira. O propósito íntimo, o eterno propósito de Deus era tomar uma noiva de sua própria escolha. E esse propósito estava em si mesmo. E sendo eterno, foi decretado antes da fundação do mundo. Foi decretado por Deus antes da fundação do mundo. Veja, observe atentamente agora e veja isto. Antes mesmo que houvesse uma partícula de poeira estelar, antes que Deus fosse Deus, Deus é objeto de adoração e ninguém estava lá para adorá-lo. Portanto, naquele tempo ele era apenas potencialmente Deus. E ele fosse apenas conhecido como Espírito Eterno, a noiva já estava em sua mente. Sim, ela existia em seus pensamentos. E o que você me diz a respeito desses pensamentos de Deus? Eles são eternos, não são? Os pensamentos de Deus são eternos. E o profeta diz que a noiva de Cristo já estava em sua mente, antes da fundação do mundo. Antes mesmo de Deus ser chamado Deus, ele já tinha a sua noiva em sua mente. Por isso, irmãos, é um privilégio ser um membro da noiva de Cristo. Não é pouca coisa, não, ser um membro da noiva de Cristo. Ser um membro da noiva de Cristo é ser uma parte de Deus. É ser uma parte do Eterno. E foi Ele que escolheu. Assim como o rapaz escolhe a moça, assim Cristo escolhe a sua noiva. E nós sabemos que Ele é um ser de caráter. Por isso a sua noiva é uma noiva de caráter. Porque a escolha que um homem faz, diz o profeta, reflete o seu caráter. E a escolha que Cristo fez, reflete o caráter dele. A injustiça da parte de Deus, de maneira nenhuma. Deus não é injusto. Agora o profeta diz, os eternos pensamentos de Deus. Deixe-me lhe perguntar, são eternos pensamentos de Deus? Se você pode ver isto, você verá muitas coisas. Deus é imutável, tanto em essência como em comportamento. Já estudamos e provamos isso. Deus é infinito em suas habilidades. Portanto, Ele como Deus deve ser onisciente. Se Ele é onisciente, irmãos, como onisciente, Ele conhece tudo. Como onipresente, Ele está em todo lugar. Como onipotente, Ele pode tudo. Não há nada que faça frente a esse Deus. Não há nada que possa barrar o seu poder. Não há demônio que possa segurar quando Deus quer agir. Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é infinito. E pela sua presciência, Ele nos viu assentado aqui esta noite. Ele te viu adorando a Deus, quando ainda não existia nada. Ele viu nós reunidos nesse dia, nesse horário, nesse país. Ele sabia, irmão Antônio, que o senhor estaria sentado ao lado do irmão Cassol. Esse Deus é tão grande, é tão tremendo, mas Ele se fez tão pequeno para nos redimir. Agora, Paulo diz que não há injustiça da parte de Deus. Por quê? Que então, antes de Jacó e Esaú, não haviam nem mesmo nascido, ele disse, amei Jacó e aborreci Esaú, porque ele conhece o fim antes do começo. Ele sabia que aos olhos humanos, Jacó era aquele mariquinhas, Jacó era aquele rapazinho que vivia agarrado na barra da saia da mãe.
Mas lá no âmago da alma de Jacó havia um desejo, havia uma sede. Por isso Deus, conhecendo antecipadamente, ele disse: eu amei Jacó, porque eu sei que Jacó demonstrará interesse pela primogenitura. Enquanto Esaú nasceu com privilégio, mas não dava muita importância. E o profeta diz, na mensagem ouvindo, recebendo e agindo, ele diz assim: e nós descobrimos que Esaú verdadeiramente representou o crente carnal. Ele era um homem terreno, era da terra, muito inclinado à religião. Ele tinha sua religião tal como o mundo tem hoje. A maioria das pessoas com quem você fala tem algum tipo de religião, quer elas frequentem suas igrejas ou não, mas elas, talvez uma vez por ano, ou as mulheres gostam de ir por ocasião da Páscoa, para mostrar seu chapéu novo, e os homens gostam de ir de vez em quando eles estão tendo alguma coisa e vão entreter. E eles foram aspergidos quando eram bebês, seus nomes foram colocados no livro da igreja, e eles são propriedade da igreja. Eu nunca consegui aceitar isso. O homem não é propriedade da igreja, nem é propriedade do Estado. O homem é propriedade de Deus. Filhos e filhas de Deus, nós lhe pertencemos, porque somos comprados por um preço, e que preço precioso, o Filho de Deus. Mas Esaú representou bem aquele grupo de religiosos. Eu sou tão bom quanto o próximo, e minha religião é tão boa quanto a sua, e eu estou muito satisfeito. Mas Jacó, seu irmão gêmeo, por eleição, que é por predestinação, pela presciência, veio ao mundo e foi um homem espiritual para representar as pessoas espirituais. Se você está representado em Jacó, você luta pelo batismo do Espírito Santo. Você não se conforma até que você o tenha. Você bate na porta, você terá o seu val de Jaboque também. Porque Jacó representa aqueles que são espirituais, aqueles que lutam. Por mais que você seja uma pessoa, por mais que eu seja uma pessoa cheia de aleijume, Deus não nos chamou, porque a obra de Deus é uma obra completa. Aquele que começou em vós a boa obra, Ele há de aperfeiçoar. O eleito não foi tirado do mundo para ficar prostrado no deserto. O eleito foi tirado do Egito para entrar na terra de Canaã, na terra da promessa. Deus nos chamou e nós saímos do mundo debaixo de uma promessa. E a promessa é de recebermos o Espírito Santo. O eleito tem uma segurança, porque ele estava na mente do Eterno antes da fundação do mundo. Há um hino que diz: porque sou escolhido, sou predestinado, Jesus me escolheu, não escolheu errado. Hoje eu sou liberto e dou graças a Deus. Entre milhões que perecem, Jesus me escolheu. Me escolheu não porque eu sou melhor do que o outro, me escolheu por sua graça, por sua misericórdia. Agora há injustiça da parte de Deus? Não. Como Ele escolhe? Pela sua presciência. De acordo com a presciência, quando Deus manda Samuel à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé para ser rei no lugar de Saul, o próprio Samuel olhou a aparência física, a aparência exterior. Quando Samuel conta o verdadeiro e real propósito de vir até ali,
Jessé apresenta seus filhos. Lá vem Abinadab, lá vem Samar, lá vem Eliabe, lá vem todos. E quando Samuel ia derramar a taça com azeite, ungir, Deus dizia: não é este Samuel, não é esse a quem eu tenho escolhido, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê a aparência, mas eu julgo pelo coração. Por isso o irmão Branham diz: haverá 3 surpresas no céu. A primeira surpresa é você estar lá. A segunda surpresa é você ver pessoas que você jamais imaginaria que chegaria lá. E a outra surpresa é você não encontrar pessoas que você tinha certeza que estaria lá. Chega o mais raquítico por último. Chega o mais sem aparência. Chega, vamos dizer, o mais miserável, o mais quebrado, aquele que era o excluído. E quando ele se aproxima, Samuel disse: eu não me assentarei na mesa enquanto o menor não chegar, o último da fila. Mas era ele o predestinado, era ele o escolhido, era ele que Deus tinha elegido para ser rei. Não importa quem você é, não importa se você está no início, no começo ou no fim da fila, o importante é ser escolhido. Ali estava o homem segundo o coração de Deus. E o profeta diz que Jacó para representar as pessoas espirituais, e ele teve discernimento espiritual do que era certo, do que era errado. E se você vai entender, toda a igreja do Deus vivo está edificada sobre a revelação de Jesus Cristo. Como Abel pôde oferecer a Deus um sacrifício mais excelente que o de Caim, se não tivesse sido revelado a ele qual o sacrifício, ou melhor dizendo, que sacrifício era requerido. Quando os discípulos foram interrogados: quem vocês dizem ser o Filho do Homem? Pedro, sem hesitar, irrompeu como um homem falando em línguas, disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, pois carne e sangue não revelaram isso a você. Você nunca aprendeu isso através de nenhum programa de educação intelectual, mas meu Pai que está no céu te revelou. Tu és Pedro, e sobre essa pedra, não sobre Pedro, nem sobre si mesmo, mas sobre a revelação espiritual de quem ele era, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrou que elas seriam contra ela, mas nunca prevalecerão. As portas do inferno são contra a verdadeira igreja, mas não tem poder para prevalecer, porque ela está edificada sobre a pedra da revelação. Então a igreja espiritual vai se mover direto para a eternidade, tão certo como há um Deus que ordenou que ela estivesse lá. Portanto, que satisfação isso nos dá então, por saber que quando vocês são nascidos do Espírito de Deus, vocês são filhos e filhas de Deus. A Jacó, isso significava muito, por isso Deus disse amém, Jacó, e aborrecia Esaú. Paulo declara que não há injustiça da parte de Deus. Será que há injustiça? Ele não é injusto para esquecer o seu trabalho de amor. Ele não é injusto para esquecer o seu esforço. A Jacó, isso significava muito para ele, mas a primogenitura não significava nada para Esaú. Francamente, ele a desprezou, e eu digo isso com toda a reverência. Seus filhos ainda a desprezam, isso é certo. Ele a desprezou porque eu tenho que fazer isso, porque eu deveria receber o Espírito Santo. Eu sou tão bom quanto você, minha religião é tão boa quanto a sua, porque eu tenho que passar por tudo isso aí? Eu sou tão bom quanto você, eu vou à igreja, eu tenho meu nome no livro, eu sou fulano de tal. Isso é o que você é, mas o que você é diante de Deus?
Você tem que ser nascido de novo, com mentalidade espiritual. Então a primogenitura não significava nada para Esaú. Ele a desprezava. E o crente carnal hoje ainda despreza aquele direito de primogenitura. E a primogenitura é o Espírito Santo. Nós sabemos disso. E o crente carnal a despreza. Oh, ele diz, aqueles dias são passados, não há mais tal coisa como receber o Espírito Santo. Isso foi lá atrás, no tempo dos apóstolos. Eu ouvi um grande homem afirmar certa vez em uma boa igreja. Ele disse, o Pentecostes foi apenas o andaime para a construção. E ele disse, então, depois que o edifício está pronto, bem, não se necessita mais de andaime. Então, no final do culto, eu vim para apertar a mão desse grande homem. Eu disse, eu quero cumprimentá-lo por sua mensagem nesta manhã. Doutor, eu disse, eu concordo com você que o Pentecoste foi o andaime. E enquanto estivermos construindo, nós ainda temos que ter o andaime. Isso é certo. O andaime é a última coisa a se tirar, até você pôr o fim da torre no topo, o ponto mais alto, você ainda tem que ter o andaime. Eu estou feliz nesta noite por estar trabalhando na construção, de pé no andaime. Então você não está? Agora, nós encontramos que essa primogenitura significava tudo para Jacó. Agora ele não se importava com nada mais, exceto aquela primogenitura. Ele não se importava com o que lhe custasse. Se fosse um prato de lentilhas, ele estava feliz em devolvê-lo para Esaú. Assim também é com qualquer homem ou mulher que foi ordenado para a vida eterna. Você foi ordenado para a vida eterna? Você crê que você foi ordenado para a vida eterna? Então você não se importa com mais nada, a não ser com uma coisa: adquirir esse direito, ser cheio do Espírito Santo. Se você está representado em Jacó, esse é o sentimento. Você não está importando com outra coisa, a não ser ter o selo na alma. O profeta diz: se subiu um de Jeffersonville, esse sou eu. Quantos têm certeza esta noite que se subiu um de Chapecó? Quem é esse? A minha fé diz que esse sou eu. Aí uma irmã disse assim: irmão Brana, você é muito egoísta. Você disse que se subiu um, é você. Ele disse: não, essa é a minha fé. Como você pode ter certeza disso? Ele disse: conheço o meu coração e a minha vida dá testemunho. Estou vivendo na expectativa. Estou aguardando por aquele momento, quando os céus se abrirem e o Filho de Deus aparecer nos ares. E aqueles que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aqueles que estiverem vivos e prontos serão transformados num abrir e piscar de olhos. E juntos com eles seremos levados, arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. E você olhará para trás. Quem sabe dará um adeus, adeus Brasil, adeus mundo corrupto. Não há injustiça da parte de Deus. Por isso ele disse: amei Jacó e aborreci Esaú. Assim também é com qualquer homem ou mulher que foi ordenado para a vida eterna, que Deus chamou para a vida eterna. Ele está disposto a abandonar qualquer coisa do mundo, para obter essa primogenitura. Você pode chamá-los do que você quiser. Você pode lhes dizer que eles perderam a cabeça, ficaram doidos, que eles são um bando de santos roladores. Eu não me importo do que você os chama. Eles estão buscando essa primogenitura, e isso significa mais do que qualquer outra coisa.
eles estão em busca dessa primogenitura. Não interessa como eles devem obtê-la, eles estão prontos para obtê-la. Uma mente carnal quer que Deus dê essa primogenitura ao seu nível, mas para mim, e eu creio que para todos os verdadeiros cristãos nascidos, nós a encontramos no nível de Deus. Eu não me importo com o que eu tenha que fazer, ou o que tenho a dizer, como eu tenho que agir. A única coisa, eu a quero. Eu a quero. Não importa o preço que tenha que pagar, eu a quero. Eu a quero. O profeta diz: isso significa mais que minha popularidade. Isso significa mais que meu trabalho. Isso significa mais que minha mãe. Isso significa mais que minha mulher. Mais que meus filhos. Mais que todos os amigos que eu tenho. Deixe-me ter esta primogenitura. Não me importa o que eu tenha que pagar. Eu quero encontrar Deus em seus requisitos. O que quer que Ele requeira, se é cair no pó, se é falar em línguas, se é correr pelo edifício e agir como maníaco, ou ficar de ponta cabeça, não me importa o que seja, contanto que eu a consiga. Qualquer coisa. Nós víamos fila, eu vi uma coisa interessante. Alguém mandou um áudio dizendo: se fala que vai acabar o combustível, fazem fila para abastecer. Se fala que vai acabar a comida, fazem fila no supermercado. Mas se fala que Jesus está voltando e não vem à igreja, não vem para Cristo. Mas a semente de Abraão, ela está aguardando a chegada do Filho. Ela já tem passado por justificação, santificação. Ela está aguardando a chegada do Filho. Muito em breve neste mundo, minha luta vai ter fim. Encerrando a carreira. Eu a quero. O que mais te importa? O que mais me importa? O que mais importava para Jacó era a primogenitura. Ele não importava com um prato de lentilha. A lentilha acabaria um dia e ele voltaria a ter fome. Mas se ele tivesse esse direito, se ele conquistasse isso, ele estava realizado. Não importa se você afunda ou flutua. Se você tem o Espírito Santo, sua alma está guardada. Sua alma está segura. A sua passagem já foi comprada. A sua entrada será certa. Aleluia! Esta é a questão principal. Este é o povo de mente espiritual. Quem é o povo de mente espiritual? Aqueles que estão em desespero buscando por mais de Deus. Aqueles que estão preocupados em ter mais dele na vida. Aqueles que estão cantando em desespero dizendo: há muito tempo atrás pediram Barrabás, mas hoje, não amanhã, hoje eu quero Cristo. Eu quero uma porção a mais dele no meu coração. Eu estava viajando e falando com o irmão e dizendo: que sentido tem a vida? Que sentido tem o dinheiro se não tem o produto para você comprar? Do que adianta ter um carro potente se não tem o combustível para abastecer? Do que adianta ter uma boa cama se não tem sono para dormir? Então esse mundo é uma total ilusão. Mas há um lugar de realidade. Há um céu que nos espera.
Lá não haverá protesto para que as coisas melhorem. Lá tudo é bom. Lá tudo é certo. Lá tudo é perfeito. E o mais importante, que não há injustiça da parte de Deus. Se Ele quis me escolher, eu termino dizendo, não foi injustiça. Davi não cometeu injustiça. Quando passado um tempo, ele lembrou de uma promessa que ele havia feito a Jonatas, que ele se lembraria da casa de Jonas. E assim como Davi não esqueceu da promessa que ele havia feito a Jonas, muito menos Deus esquece da promessa que ele fez aos seus. E então Davi disse: há alguém que resta, há alguém que ainda resta da casa de Saul, para que eu use de benevolência. E disseram: sim, existe um, mas ele é um aleijado. Ele chama-se Mefibosete. Ele está esquecido na terra de Lodebar. E Davi disse: vá e traga-o este mesmo. Não importa se ele é aleijado. Eu me lembrei da promessa que eu fiz a Jonatas antes dele morrer. E lá foi Ziba para chamar a Mefibosete. Sabe o que acontecia? A Bíblia diz que ela era aleijado de ambos os pés. Não andava, se arrastava. Mas não importa se você não anda, se você se arrasta. O importante é que você está se arrastando na direção do rei. Você está se arrastando na direção do palácio. Mefibosete estava se arrastando, mas ele estava indo para estar na presença do rei. Eu também estou me arrastando. Eu também sou aleijado, mas eu estou me arrastando. Cada dia que passa, eu sinto no meu coração que eu estou me aproximando daquele palácio real. Eu estou me aproximando do rei. Muitos, quem sabe, olhavam e diziam: podia ser outro assentado ao redor da mesa do rei. Não devia ser esse aleijadinho. Mas não houve injustiça da parte de Davi. Não houve injustiça da parte do rei Davi. Não houve injustiça da parte do rei dos reis, por ele te escolher. Ele olhou para ti, ele olhou para mim, e ele se agradou. Não é a noiva que diz: é esse o rapaz. É o rapaz que diz: é essa a noiva. Oh, glórias! Aleluias! Aleluia! Se Jesus te satisfaz, bate palma.
Você quer o enchimento dele aqui esta noite? Você quer mais dele aqui esta noite? Então abra o seu coração e convide ele para entrar. Para de olhar para os teus aleijumes. Você foi convidado pelo Rei. Para de olhar para os teus defeitos. Você foi convidado pelo Rei. Para de justificar as suas fraquezas. Você foi convidado pelo Rei. Não há injustiça da parte de Deus. A escolha que Ele faz certa. Ele está aqui. Você tem defeito, eu tenho defeito, mas eu estou caminhando em direção ao palácio, como aquele hino que diz: se eu não puder de pé, eu me ajoelho e oro. Se eu não puder sorrir, eu simplesmente choro. Jesus me vê chorando e vem me socorrer. Jesus me vê lutando e vem me ajudar. Jesus me vê esforçando e vem ao meu encontro. Talvez Mefibosete disse: eu jamais pensava que eu receberia um convite do rei. Eu estava esquecido nessa terra, mas alguém importante se lembrou de mim. O ser mais importante olhou para ti e te lançou um convite. Aquele que não faz acepção de pessoas, naquele em quem não há injustiça. Sinta ele passar, se você deixar, pode sim te tocar. Sinta ele passar, se você deixar, pode sim te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a muitos curar. As vestes tão brilhantes, faz poder, os olhos penetrantes de Jesus. Sinta ele passar, se você deixar, pode sim te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a muitos curar.
passeando em nosso meio, vai tocar seu coração. Suas vestes tão brilhantes, sua face de poder, seus olhos penetrantes, olhos penetrantes de Jesus. Sinta Ele passar. Se você deixar, Ele pode te tocar. Pode sim te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a muitos curar. Um dia em minha vida Ele tocou uma nova criatura. Hoje eu sou, Oh, aleluia. suas mãos feridas pelos cravos lá na cruz. Aleluias. Mãos tão afáveis, mãos tão afáveis de Jesus. Sinta Ele passar. Sinta Ele passar. Se você Basta você abrir o seu coração. te tocar. Caminhando em nosso meio, disposto a salvar, e também a muitos curar. Sinta Ele passar. Disposto a salvar, Ele ainda está chamando. a muitos curar.